Bom, já cá estamos, online, live, não é, Carla? Olha, antes de mais, muito obrigado por teres aceito aqui o convite de vir aqui ao podcast Líderes Inspiradores, não é? Olá, eu é que agradeço, Filipe. É um prazer imenso estar aqui contigo à conversa, neste Boa, boa, bocadinho. boa. Então passamos logo para a primeira pergunta, que é sempre a pergunta base, aquela pergunta que, face à atualidade, é sempre importante. Como é que tu estás a ver precisamente a atualidade enquanto ser humano e parte integrante da sociedade? Como é que tu estás a ver tudo isto que nos aconteceu? Pandemia, não é a palavra? Sim, pandemia. Sim, então, e tu já me conheces um bocadinho, eu sou muito otimista, não é? Então, eu sou uma Sim, pessoa que face mesmo a um momento como este, que é trágico, não é? Socialmente falando, e a todos os níveis, pessoal, económico, humano, mas eu tento sempre acreditar e agarro muito a um pensamento sempre muito otimista, que as coisas acontecem por alguma razão e nós vamos ter que evoluir e depois as coisas vão de evoluir de uma forma muito positiva e muito construtiva. Portanto, eu encaro sempre com algum otimismo estes momentos. Então, apesar de ter sido um desafio gigante, eu estou otimista que a sociedade vai ter a capacidade de se reinventar, de aprender, não é, com tudo isto que está a acontecer e de passarmos para um capítulo mais leve e mais positivo. Então, eu agarro muito este tipo de pensamentos. boa, boa, boa. É muito a tua forma de estar, eu sei, é otimismo a 100%. Olha, e como é que o Boticário se adaptou a esta nova realidade? Houve algumas mudanças? O que é que vocês fizeram de diferente? Olha, está agora a fazer um ano, não é? Como tu sabes, o Grupo Sim, Boticário aqui em Portugal é uma empresa já com uma boa rede de colaboradores. Nós temos quase 400 colaboradores, temos duas marcas, que é o Boticário e a Quem Disse Berenice. Temos 70% do negócio que são lojas físicas, portanto, onde estão os nossos colaboradores também a fazer o seu dia-a-dia na venda. Depois temos a venda por catálogo e depois temos o online. E isso nós já tínhamos, ou seja, nós já arrancámos o ano 2020 com esse cenário, já era esse cenário. E isso ajudou muito. O facto de termos já uma estratégia montada com duas marcas e em 3 canais, onde o online, o digital já faziam parte, e sim, isso foi um fator que nos ajudou muito. Obviamente que há um ano atrás, e faz precisamente agora, mais ou menos já passou um ano, foi no março mesmo, sim, nós tivemos aquele primeiro embate, como todas as organizações, em que o primeiro momento foi mesmo, e lembro perfeitamente desse dia, foi no dia 11 de março, foi a necessidade de nós recolhermos toda a equipa em funcionamento de home office. E fomos talvez das primeiras empresas assim, do nosso setor a startar esse tipo de funcionamento em home office. Tivemos logo no início alguns casos de familiares de colaboradores e isso obrigou-nos muito rapidamente, ainda nem no mundo se estava muito a falar sobre isso, falava-se já dos casos, não é? Mas em Portugal estávamos muito no começo e calhou-nos logo aqui uma situação interna e por isso rapidamente tivemos de tomar essa decisão. Então acho que essa foi uma das primeiras decisões, foi decidir que todas as pessoas de escritório, nós temos cerca de 70 pessoas a funcionar em escritório, passassem a funcionar em regime de home office. Depois seguiu-se a outra decisão difícil, que foi o encerrar as lojas. E para marcas que vivem há anos, né, em Portugal, num sim. negócio que é de loja, no caso da marca Boticária há mais de 30 anos, é simbólico tu teres que dizer vamos fechar as lojas. E fomos também das primeiras marcas a fazê-lo. E esses foram os momentos assim mais de tomadas de decisão que um líder tem que assumir, mas em que foi muito claro, e aqui acho que a nossa cultura de organização nos ajudou muito, e nós temos um princípio muito forte, foco nas pessoas, não é? Em nutrir as relações com os nossos públicos, sejam eles internos ou externos. E, portanto, a primeira mensagem, e que veio logo também do board da companhia e tudo, foi foco nas pessoas. E, portanto, se é mais seguro ter as pessoas a trabalhar em casa, vamos para casa. Se é mais seguro encerrar as lojas, vamos encerrar as lojas. Então, esse foi logo o primeiro momento. Depois, portanto, tomadas essas decisões de gestão que foram necessárias e foram fundamentais, depois seguiu-se um plano de mitigar o impacto económico na organização, ou seja, como é que tu mitigas, sabendo nós que tínhamos uma parte significativa e a maioria do negócio que está estruturado em loja física, mas felizmente já com os outros canais no momento que nos permitia dar aí muito foco e muita energia. Foi o que fizemos. Boa, 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 boa. E foi giro até que eu vi, até julgo, mais ou menos 6 meses, 8 meses,
que vocês, enquanto boticário lá no Brasil, até estavam a ajudar na vertente do álcool gel, não é? Ou seja, vocês disponibilizaram-se para isso. Portanto, mostra aí também a vossa cultura de pessoas e de ajudar a sociedade, o que é fantástico. O grupo boticário, desde sempre teve uma cultura com uma base muito sólida na parte da ajuda social, no impacto na sociedade e também na temática da sustentabilidade. Mas ainda agora mais para a parte social, tanto nós aqui, naquilo que eram as nossas ferramentas de atuação, tentámos também, ao máximo, fazer dinâmicas que pudéssemos apoiar, inclusive conseguimos fazer algumas ações para apoiar profissionais de saúde que estavam na linha da frente no combate do Covid em 2 hospitais, e depois também fizemos ações com o apoio também dos nossos consumidores para ajudar as famílias mais carenciadas numa ligação que tivemos com a rede alimentar. Então, isso é uma coisa que está na cultura do grupo. O grupo lá é uma indústria, tem uma fábrica, e por isso a atuação deles vem muito pela produção rápida e distribuição de álcool gel. Foi o que tu disseste, e bem. Foi muito giro, mesmo muito giro. E isso, ao fim e ao cabo, tem um retorno, não é? Existe o tal princípio da influência humana, que é a reciprocidade. A gente, quando dá, acaba sempre por receber, de alguma forma, depois, pela própria sociedade, não é? Eu acho que sim. Mas eu penso que nós fazemos o mesmo de forma... sem estar à espera de alguém troca, sim, sabes? Sim. Está mesmo na cultura. Eu penso que fazem isso de coração. Né? Exatamente. Não é à espera de ganhar nada com isso. Não, de todo. Mas é quase inconsciente de nós depois queremos retribuir de alguma forma. Eu sei que vocês fazem de coração, mas é quase inconsciente esta retribuição que as pessoas querem fazer, precisamente porque se sentiram acarinhadas, não é? Quem nos acarinha, a gente gosta também de retribuir, como é óbvio. Boa. Qual é que é o segredo do Boticário? Qual é que é o segredo do sucesso do Boticário? Qual é que tu achas que é o grande segredo? Olha, eu acho que há duas grandes vertentes. Por um lado, há a vertente da cultura da empresa, dos princípios, das essências, da missão. Eu falava sobre isto, por acaso, agora no mês passado. Fizeram uma pergunta relativamente parecida a esta. Eu acho que uma organização que tem como missão transformar o mundo através da beleza, sendo que o seu setor de atuação é a beleza, já ajuda muito. Isso significa que tu não estás só aqui para ser, obviamente, uma organização lucrativa, somos, mas não é só esse o princípio. Então, há algo mais, há um propósito que vai acima. E acho que organizações que têm propósitos muito fortes e muito sólidos pode passar o que passar, podem vir pandemias, podem vir crises, podem entrar em geografias com realidades completamente diferentes e ter toda o desafio que é entrar numa realidade cultural e social diferente e económica, mas eu acho que o propósito de uma organização é nestes momentos que fala mais alto. Então acho que aí termos genuinamente essa vontade de transformar o mundo através da beleza, e isso em todos os touch points, seja obviamente na forma como disponibilizamos os produtos, seja na forma como gerimos as entradas nos países, as marcas que lideramos, seja até nesta temática social. Então acho que isso é uma fortaleza muito grande. A segunda fortaleza muito grande é a qualidade de produto. E isso não sou eu a falar, isso são os consumidores que falam por nós em todas as pesquisas que nós fazemos, em todos os países que nós entramos. Quando fazemos as primeiras análises de mercado e escutamos o consumidor, no top, no ranking, vem sempre o que é que mais valoriza nas marcas? A qualidade dos produtos. Então, isso é uma coisa que, para mim, enquanto gestora, me dá uma tranquilidade gigante, porque é muito bom tu gerires um negócio, uma empresa, cuja o seu principal entregável, né, que neste caso é uma empresa de vendas, né, que são os produtos, tem uma qualidade inquestionável e reconhecida pelos consumidores. Então, acho que são estas duas vertentes. É um propósito muito sólido, muito forte, com muita substância, e, por outro lado, a qualidade dos produtos, que é extraordinária. Fantástico. Outra pergunta inspiradora. Quais têm sido os teus maiores desafios enquanto líder ao longo deste ano? Quais são aqueles desafios que tu sentes que foram os mais que tiveste que ultrapassar? Eu acho que para qualquer líder, esta pandemia põe qualquer líder à prova, mesmo um líder intermédio, quer dizer, é tudo novo, não é? Então, eu acho que há aqui uma vertente muito profissional e outra vertente muito pessoal. Nós todos, enquanto pessoas, passámos um ano super desafiador, não é? O liderar uma organização a partir de casa não é a mesma coisa do que estar com as pessoas no open space, a olhar na cara, ver nos olhos, pensar em conjunto, co-construir, enfim. Então, acho que aí há uma parte de tu mudares a tua ways of working da tua organização
para esta nova realidade que é mais virtual, não é? Então acho que aqui, e adaptar isso com o facto de também estarmos confinados em casa, termos a família em casa, né? Então acho que essa parte foi um grande desafio. Mas, focando agora na parte da liderança, que acho que é aí que também estás a dar o foco à tua pergunta, Sim, acho que aqui eu funciono muito bem com equilíbrio. Ou seja, acho que tem que haver um grande equilíbrio entre a parte do coração, né? E que todos nós somos seres humanos e todos nós estamos extremamente preocupados com os nossos, com a nossa família, com nós próprios, não é? Com a nossa saúde e sim, com a saúde daqueles que são os nossos colaboradores. Então acho que há aqui um foco muito grande, um equilíbrio em que tu tens que ter uma leitura de contexto, que é um contexto extremamente delicado, em que é normal que as pessoas estejam mais frágeis, emocionalmente, fisicamente, enfim. Então, esta leitura de contexto emocional da tua equipa, enquanto líder que lidera pessoas, não é? Acho que é fundamental. sim. E aí a, a abertura, o conseguir ouvir, o pensar junto, o fazer quase aqui uma gestão muito individual de acordo com o momento que cada colaborador está a passar, acho que é fundamental. Então acho que há aqui um foco muito grande na gestão das pessoas, porque ao fim e ao cabo os negócios são feitos por pessoas. E se tu Sim. não te focas nas pessoas, não dás toda a tua energia em pôr, e começando, né, fatia a fatia, começando pelas pessoas que estão inteiramente e diretamente comigo, para que eles Obrigado. depois também estejam capacitados para descer um nível abaixo. Então, houve aqui um foco muito grande nas pessoas e eu acho que aqui os líderes que conseguiram ter essa capacidade, acho que é um fator diferencial. E depois é um segundo foco muito de como é que de uma forma rápida e ágil tu reinventas a estrutura organizacional e a estratégia organizacional e os focos e os subfocos e desenhas, ou redesenhas, neste caso, o caminho a seguir para continuar a haver negócio. Então, Sim. eu acho que é estas duas vertentes, uma vertente muito, muito focada em como acompanhar o melhor possível as pessoas e pô-las a produzir, mas com equilíbrio emocional, e por outro lado, o lado do negócio, aqui com uma vertente bastante objetiva e racional de olhar, ter capacidade de ser rápido e ágil e pensar sempre para a frente. O que é que eu ainda posso fazer? Acho que há uma... Só para terminar e passar à tua próxima pergunta, há aqui também um fator que eu acho que é diferencial, que é, independentemente do negócio, nós colocarmos-nos no lugar do nosso consumidor, não é? Que aqui também estamos a falar de pessoas, mas são consumidores, que é, ao fim e ao cabo, aquele que nos consome, ou que nos pode vir a consumir, como é que ele está? Onde é que ele está? O que é que ele deseja? O que é que ele valoriza neste momento? Então, essa adequação e esse foco gigante de fazer uma leitura de contexto de como é que está o consumidor ajuda muito nestas fases que são, Boa, boa. obviamente, muito ambíguas, não é? Fantástico. Excelente, excelente resposta, excelente resposta. Olha, o que é que tu procuras passar? Já disseste de uma forma, vá lá, mas pronto, vou-te fazer a mesma. O que é que tu procuras passar às tuas equipas e o que é que esperas delas? Então, este equilíbrio, não é? Conseguir manter este foco, não perder o pé no chão de que o negócio é feito com as pessoas, mas que temos de ter a capacidade de nos reinventar a cada dia. Então, há aqui uma certa, como eu costumo dizer-lhe, uma resiliência emocional que nós temos que ter, que em tempos como este, que nos colocam à prova a todos os níveis, é desafiadora, e nós vimos o impacto que está a ter na vida das pessoas e até na vertente da saúde mental, que é uma coisa que eu particularmente me preocupa no contexto social, e acho que é preciso, o líder tem que ter isso, tem que manter a mente limpa, não é? O foco, ter a clarividência de dizer, olha, éramos para ir por este caminho, mas agora precisamos de dar aqui uma volta, e a volta é esta, e preciso da vossa máxima energia para irmos para o caminho B, C ou D. Então, esta flexibilidade, esta agilidade e este foco em quem nos vai e pode consumir é o que eu tento passar às minhas equipas. É um bocadinho aquilo que eu já tinha dito na resposta anterior. Sim, boa, boa. E o que é que tu esperas deles enquanto teus liderados? O que é que tu esperas das tuas pessoas? O que é que queres que eles te entreguem enquanto Uhum. equipa? É uma ótima pergunta. Olha, é mesmo uma excelente É pergunta. o que eu faço todos os dias, é fazer perguntas. Eu sei, essa é a tua especialidade. Não, há aqui uma parte que eu acho que é importante, que é, eu aprendo muito com a equipa, com os meus liderados. Eu posso dizer que, se calhar, as coisas mais ricas que eu aprendi foi com eles.
e espero que eles me continuem sempre a provocar e sempre a ensinar. Essa é a primeira coisa que eu quero. Quero que seja uma relação de duas trocas, de win-win, não é? Não quero Sim. que seja sempre eu a pensar, ou eu a provocar, ou eu a desafiar, muito ao contrário. Prefiro muito mais que as provocações, os desafios venham e os projetos venham dos meus liderados. Então, espero que eles continuem sempre a ter essa capacidade de me surpreender, como tem acontecido, e eu Boa. até aproveito aqui este momento para fazer aqui um agradecimento para aqueles que forem ver, que eu fiz agora um balanço, por acaso estamos em momento aqui de fazer balanço do ano passado, e eu acho que o Grupo Boticário aqui Portugal e toda a sua estrutura, e aqui estou a falar a todos os níveis, foi irrepreensível na atuação do ano 2020, na forma como rapidamente se adequaram, na forma como nos unimos, com resiliência, com foco, nunca baixaram os braços, e isso para um líder é um orgulho, não é? No final do dia é para isso que eu procuro ser um líder, para sentir que quem está abaixo consegue evoluir, consegue caminhar com os seus próprios pés e consegue fazer um caminho e evoluir do ponto de vista corporativo e do ponto de vista da entrega para a sociedade e para o mundo. E acho que foi um ano super rico nesse nível. Fantástico. Eles vão gostar de te ouvir. Espero que sim. É para eles esta mensagem. Olha, o que é que tu achas, se existe, quais são as grandes diferenças que tu sentes que há na liderança de há 30 anos para agora? Sentes que houve alterações ou não? Ou a alteração está na pessoa? Ou a mudança está na própria pessoa? Ou a diferença está na própria pessoa? Essa é uma pergunta profunda, mas eu acho que houve alterações. Acho que houve alterações grandes, porque isso também tem a ver... Olha, até eu, como tenho filhas em idade escolar, até no regime da educação, não é? Tenho uma que está no terceiro ano e estou a acompanhar, e vejo muitas diferenças, não é? Hoje é incutido um espírito logo de responsabilidade muito cedo às crianças. E isso depois reflete-se muito na liderança. Se nós pensarmos que há uns anos atrás tínhamos um regime muito mais de senhor doutor, senhor engenheiro, alguém pensa e alguém executa, Sim. hoje espera-se, eu pelo menos espero, uma co-construção, independentemente de termos papéis e responsabilidades diferentes. O nível hierárquico eu acho que já é muito mais relativo, e as organizações que hoje são cases de sucesso no mundo são aquelas que conseguem funcionar neste regime em rede, que independentemente dos papéis e responsabilidades que cada um tem na estrutura, mas todos têm uma voz ativa, todos podem contribuir, todos podem desafiar. E eu acho que, pensando até que é através da educação que tu depois vais criar novos líderes, eu noto uma grande diferença. Noto que hoje é esperado dos miúdos logo muito novos uma capacidade de entender a realidade, uma capacidade de se posicionarem, darem a sua opinião, e eu acho que há 30 anos não era assim. Acho que as organizações têm muito esse espelho. Acho que depois também estamos a viver uma era bastante competitiva, que talvez há uns anos atrás não era assim. Hoje, o facto de também haver mais oportunidades, e ainda bem que as há, não é? Que existem muitas oportunidades, faz com que, e depois esse é o lado, talvez, que tem que ser controlado. Se por um lado, desde muito novos, todos podem ser o que eles quiserem, podem opinar e têm voz ativa, coisa que eu acho que não acontecia tanto há 30 anos atrás, depois também é preciso cuidar disso para que as pessoas não fiquem demasiado competitivas e também percam um bocadinho às vezes o pé nas situações. Mas eu acho que a liderança e a gestão dos negócios vai continuar a evoluir. Acho que não vai ficar nada por aqui. E achas que a parte emocional está agora muito mais presente? Há este cuidado com a parte emocional das pessoas? Olha, eu acho que a pandemia, mesmo para quem não tinha esse foco, trouxe essa necessidade, não é? E Portugal, que é um país pequeno, mas que tem níveis de taxas de pessoas com ansiedades e com burnouts elevadíssimos, que é uma coisa que eu acho que é assustadora, e acho que socialmente, enquanto país, devíamos pensar sobre isso e refletir sobre isso. Eu, pelo menos, enquanto dentro da minha esfera organizacional, procuro refletir sobre isso. Acho que isso sim, acho que, como eu te dizia, os negócios são feitos por pessoas. As pessoas têm emoções, são pessoas, não é? Não são máquinas. E acho que tirar partido do melhor que uma pessoa, com tudo que ela tem de rico, pode atribuir a uma organização, deveria ser o foco. Por outro lado, também tem que se compreender muito mais este lado emocional. Eu faço uma gestão muito próxima das pessoas, mas esse é o meu estilo. E não me vejo nada a mudar para um caminho alternativo. Acho que o caminho tem que continuar por aqui. É com pessoas motivadas, é com pessoas, na nossa organização nós dizemos engajadas, que nós conseguimos chegar aos objetivos,
e fazer o negócio evoluir. Pessoas que não estão conectadas com a organização, que não se revêem no propósito, nos objetivos, na liderança, certamente vão estar muito menos entregues de alma e coração, como costumamos dizer, e isso vai se refletir também nas entregas, obviamente. Boa, boa, boa. É isso mesmo, partilho. E a criatividade acaba por não estar tão presente, não é? Quem não estiver comprometido e engajado, acaba por a criatividade não estar lá. O que é que tu sentiste quando passaste a ser um líder máximo de uma organização como o Boticário? O que é que tu sentiste quando, agora fui convidada, qual foi o impacto que isso teve em ti? Olha, a primeira coisa é assim, é o grau de responsabilidade, não é? Uma coisa é liderar 4 ou 5 pessoas, que já é ótimo, eu acho um desafio maravilhoso, enquanto ser humano, acho que só liderar uma já é um grande desafio. Depois tem a ver com a dimensão da responsabilidade, então, obviamente, esse é o primeiro ponto, ok, vou ter que dar conta desta entrega, vou ter que ser capaz, vou ter que continuar um legado que alguém já vinha a fazer maravilhosamente e que temos que continuar. E depois é encontrar aqui um estilo, não é? É trazeres um pouco da pessoa que tu és para aquilo que é o desafio que a organização te coloca nas mãos e imprimires o teu estilo pessoal um bocadinho também. Acho que esse é o grande desafio, mas é normal que eu dei um salto muito grande, porque eu na altura liderava uma equipa de 4 pessoas e passei, 4, 5 pessoas e passei logo para uma empresa de 300 e tal. Aí, portanto, dá o frio na barriga, não vale a pena dizermos que não dá. Depois, o que é que eu na altura fiz? Eu sentei-me com as pessoas, fui-me sentando ao lado de cada área, de cada núcleo, para conhecer mais profundamente, obviamente da área onde eu vinha, que era a área mais ligada à gestão de marketing, estava muito à vontade, mas depois é necessário aprenderes todos os dias das outras áreas, conheceres as pessoas, conheceres os desafios, e, portanto, continua a ser uma escada de aprendizagem contínua e isso deixa-me muito motivada e muito feliz. Boa, 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 boa. Mais perguntas inspiradoras para ti. Existe alguma... dos líderes inspiradores, não é? Só perguntas inspiradoras. Existe alguma aprendizagem que destacarias na tua evolução como líder? Existe alguma aprendizagem específica que disse, não, isto criou impacto mesmo em mim como aprendizagem para a minha situação de líder, para a minha posição de líder? Olha, eu acho que todas as pessoas com quem tu te vais cruzando no teu percurso profissional tens que aprender algo com elas. E eu procuro sempre tirar o máximo possível das pessoas todas que se cruzam comigo. Sejam os meus líderes, seja os meus liderados, seja os meus colegas. Então, acho que essa é a maior riqueza. E ao longo desta caminhada, eu tenho tido algumas pessoas que me têm sempre deixado, sabes, alguma mensagem, alguma coisa que agrega. Houve uma coisa que eu aprendi logo muito cedo, é que tu na liderança tens que gerir muita frustração. Frustração que em primeira instância é tua e numa segunda instância é das tuas equipas, portanto não é tua, mas é daqueles que trabalham contigo todos os dias. Sim. E eu acho que isso é uma coisa que me ensinaram logo, que é um bom gestor tem que lidar muito bem com a frustração. Não se pode mandar abaixo, nem pode sair do seu caminho, nem pode perder muito da sua energia se não souber lidar bem com a frustração. E acho que isso foi uma das coisas que eu cedo tive que aprender, porque obviamente passares de liderar uma área, um departamento para ser uma organização, há muita coisa que corre de forma diferente e que temos que ir ajustando, e acho que esse foi logo a primeira coisa. Depois é o foco nas pessoas, é tirar o melhor partido de cada profissional. Eu gosto muito e procuro ainda fazer isso, que é olhar para cada profissional, para o desafio que ele tem e olhar para ele enquanto pessoa, ver quais são as suas fortalezas, não é? As suas capacidades, sim, os seus talentos, onde ele é acima da média e puxar por isso, dar brilho nisso que são as fortalezas da pessoa e, obviamente, tentar melhorar o máximo possível aquilo que são os desafios e as oportunidades de melhoria. Mas isso eu tento fazer e acho que isso foi uma coisa que a vida me foi ensinando. Obviamente que nós nunca podemos querer mais do que os liderados ou do que os nossos colaboradores, isso também já sei. Às vezes há situações em que tu chegas à conclusão que a pessoa não está bem naquela função ou não está talhada para aquele desafio, mas eu procuro sempre ir atrás do máximo potencial de cada ser humano que se cruza na minha vida profissional. Boa. Fantástico. Mais perguntas. Como é que tu trabalhas a motivação nas tuas equipas? Ou seja, obviamente que às vezes há alturas em que eles vão mais abaixo. Tens alguma técnica que tu utilizas ou não? Ou é mesmo olhar para a pessoa, olhares a pessoa no seu todo, como é que ela é e a partir daí trabalhas de uma forma mais individualizada?
Olha, há uma coisa que é um pouco cultural da organização, que é, nós comunicamos muito abertamente, temos uma comunicação próxima e transparente, nutrimos muito aqui as relações com os colaboradores, e eu acho que isso ajuda, ou seja, não há cartas debaixo da mesa, não há nada escondido, eles sabem o que é que está a acontecer, sabem o que é que são os desafios, sabem como estamos, sabem o que está a correr bem ou menos bem, e essa transparência de informação eu acho que nos dá clareza do que está a acontecer. Então, e é uma coisa que já vinha da cultura organizacional, no qual eu me conecto e me revejo e que eu coloco muito em prática. Portanto, é uma transparência na informação e é nunca enganar ninguém. A realidade é como é, os desafios são estes, acreditamos que é possível chegar lá por isto e por aquilo, e isto é o que a gente espera. Então, essa clareza eu acho que é muito importante. E isso ajuda logo a tu quase que separares o trigo do joio. Tu percebes logo quem é que olha para o caminho e diz, epá, espetacular, estou conectada com este caminho, e quem, por algum motivo, não se conecta com aquele caminho. Ou até porque está num momento menos bom, pessoal, enfim, o que seja. E depois, nesses casos, vou no individual. Ou seja, vou no individual um bocadinho para entender o momento da pessoa, porque é que não o sinto tão conectado com a sua missão, o que é que porque é que aquela chama está um pouco menos ativa, e depois é ir atrás de conseguir perceber no particular o que é que está ali. Portanto, eu faço essa gestão dupla de duas mãos. Por um lado, uma grande clareza e uma grande comunicação com as equipas, e felizmente faço parte de uma organização que está sempre a pensar para a frente e nunca para trás, portanto, é sempre, nunca estamos muito a olhar para o que já conseguimos, mas muito mais para o que ainda queremos vir a conquistar. E isso, para quem se conecta com este tipo de caminhos organizacionais, tem muito por onde se agarrar e por onde está motivado, porque trabalho nunca falta, coisas para fazer nunca faltam, desafios e objetivos há sempre novos. Então, isso já vem muito fácil. Obviamente que as pessoas têm os seus momentos e depois é ir no individual. Então, depois faço também essa parte mais do ano-to-ano. Ok. Olha, está aqui a Patrícia Barbosa a dizer, brilho no olhar sempre. Né? Brilho no olhar sempre. Concordo. E Heller Matos. Heller Matos, não sei, deve ser, se calhar, brasileira pelo nome. Grande Carla, uma inspiração. Acho que ela é da nossa empresa. E a Carla Medeiros também está a mandar beijinhos. Beijinhos. Então, ok. Uma coisa, o que é que tira do sério? Eu sei que não há muita coisa que tira do sério, mas o que é que tira do sério? Olha, isso é outra coisa, não é? Assim, tu tens que ir gerindo. Quando eu falava das frustrações, eu sou uma pessoa por natureza calma, tá? Por natureza sou uma pessoa calma. O que é que me tira do sério? Uma boa pergunta para refletir aqui para o meu desenvolvimento pessoal. Olha, acho que me tira do sério as pessoas que são muito negativas, porque é o polo oposto ao meu, não é? Obviamente que eu não estou a dizer que as pessoas não podem apresentar dificuldades, não é isso que eu estou a dizer, mas aquelas pessoas que estão sempre a queixar, que veem sempre a coisa que vai correr tudo mal, que é tudo muito difícil, isso tira-me um bocadinho do sério. Porque lá está, eu estou no polo oposto. Então essas pessoas que têm sempre, parece que gostam de reunir tudo o que correu menos bem, sabe? E colocar sempre tudo na mesma panela, tudo o que correu menos bem. Isso é talvez uma das coisas que me tira um bocadinho do sério. E depois também me tira do sério, mas aí acho que é quase todas as pessoas, a falta de ética, ou essa parte aí também me tira um bocadinho do sério. Falta de respeito, por aí fora. Ou seja, as pessoas que se põem muito no papel de vítimas, tu ficas, não é? Que para tudo, existe uma desculpa para tudo. Sério. Desculpas, que é tudo muito sofrido, tudo muito... E atenção, quando eu estou a dizer isto, não significa que se as pessoas estão efetivamente num momento complicado, que a gente tenha que as ouvir, e esse é o nosso papel enquanto líderes, não é? Ouvir as pessoas e tentar ajudá-las. Só que há pessoas que adoram colecionar drama, né? Adoram fazer o colecionismo. Por defeito estou no drama, não é? Por defeito estou no drama. Exato. Olha, a Francisca, né, também está a dizer orgulho de chefa, da chefa. Orgulho da chefa. É a minha Francisca. Beijinho, Francisca. A Ioni Neri está a trabalhar no Boticário, é um grande privilégio, que empresa maravilhosa. O Tiago Henriques, melhor líder de sempre. Tens aqui muita gente boa a falar de ti. São os meus meninos. São os teus meninos. Espetaculares, colaboradores, de qual me orgulho imenso. Boa. Olha, tens alguma frase que te inspire, que tu tenhas contigo? Esta frase inspira-me de alguma maneira, ou não? Tenho duas, na verdade. Boa. Tenho uma que é pessoal, foi um ensinamento que partiu do meu pai,
que também já o partilhei recentemente, que tem a ver com risca a palavra impossível do teu dicionário, não há impossíveis, e isso obviamente, isso juntamente com o meu otimismo tem-me ajudado muito a ultrapassar todos os momentos mais desafiadores, pessoais ou profissionais, então essa é uma delas, o não há impossíveis. E depois aqui no Grupo Boticário eu conecto-me muito mesmo com esta missão de transformar a vida das pessoas através da beleza. Porque não é, eu costumo dizer muitas vezes e digo mesmo, não é uma frase bonita que está escrita na parede, porque não é. E ter a capacidade de ver isto a acontecer real life todos os dias é mesmo muito bom, sabes? Então acho mesmo que nós podemos mesmo trabalhar e trazer impacto para a vida das pessoas, ou seja, se o nosso trabalho trouxer impacto, seja ele um consumidor ou um colaborador, é espetacular. E isso são princípios para mim que me motivam muito e me dão muita energia. E gosto Boa, muito boa. destas duas Boa. frases. Tens alguém a quem agradecer assim de forma especial? Ao teu pai, eu sei. Não, assim, olha, eu sou muito grata, sou uma pessoa muito grata. Tenho uma família espetacular que me ensinou e fez, obviamente, grande parte da pessoa que eu sou hoje vem da educação que eu tive. Fui criada com muito amor, ainda sou, não é? Ainda sou. E, portanto, acho que essa parte fez de mim, acho que um bom líder tem que ser, acima de tudo, um bom ser humano. E, portanto, agradeço muito à minha família o facto de me ter nutrido assim com muito amor e muito carinho, me ter permitido que eu pudesse crescer e evoluir pelo caminho que eu quisesse, não é? Isso acho que é muito bom. Então agradeço sempre muito às minhas origens e à minha família, porque acho que nunca seria uma boa líder se não tivesse tido todo o apoio deles na minha educação. E depois, assim, não tenho ninguém assim em particular, mas, como eu dizia há pouco, todas as pessoas que aparecem no meu dia-a-dia, e são imensas, me ensinam alguma coisa. Seja um colega, seja pessoas que são dos meus liderados ou meus colaboradores, sejam os meus líderes. Então, mesmo aqueles que me desafiaram mais ou que de alguma forma até me trouxeram algumas angústias, eu aprendi e, portanto, eu agradeço sempre. Eu sou uma pessoa mesmo muito grata. Acho que se nós conseguirmos sempre tirar alguma coisa de tudo o que nos acontece, já valeu a pena e, portanto, não consigo pessoalizar aqui no nome. Ok, Carla. Última pergunta. Última pergunta. Já estamos a chegar ao fim. Já, 32 minutos. Foi um instante. Boa. Que palavra ou frases gostavas de deixar a futuros líderes? Qual seria a frase ou palavra que gostavas de deixar a futuros líderes? Quem vai ser agora, passar a ser líder? Então, olha, no momento que nós estamos agora, neste momento que nós estamos agora, acho que reinvenção é uma palavra-chave. Ou seja, neste e se calhar daqui a 1 ano, ou 2, ou 3, vai ser a mesma coisa. Então, o que era verdade ontem, antes de ontem, não necessariamente será verdade daqui a 1, 2, 3 anos. Então, mantermos este espírito aberto, flexível, de constante evolução e aprendizagem, acho que é extremamente importante para conseguirmos se ingrar no mundo organizacional e liderar uma organização. Portanto, acho que sem esta capacidade não é possível. E a segunda é foco nas pessoas. Pessoas, sejam elas internas, sejam elas o teu consumidor, ou seja, do teu negócio, do alvo, do teu target. Sim. Se não conseguires fazer uma boa leitura daquele que é o teu consumidor-alvo e o que é que ele valoriza, deseja e depois mobilizar as tuas pessoas internas para isso, não acontece o negócio. Então, acho que é reinvenção e foco nas pessoas. Boa. Pronto. Terminamos então, Carla, vês? Obrigada. Foi rápido. Foi rápido. É realmente uma líder inspiradora. Eu gosto imenso sempre de falar contigo. Portanto, quero-te agradecer estes minutos que tivemos aqui, os dois a falar, à conversa. E pronto, e vamos falando, não é? Vamos falando. Eu é que agradeço muito o teu convite. Tá bom. E já sabes, quando precisares de mim, estou aqui. Ok, muito obrigada. Beijinhos. Fica bem. A todos. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.